Porque a compreensão das coisas do reino de Deus não consiste na capacidade intelectual de um homem ou de uma mulher. A compreensão das coisas de Deus consiste na rendição de um homem e de uma mulher sobre as coisas de Deus. Nessa semana eu gostaria de refletir um assunto a partir de um paradigma que Jesus colocou na mesa, ou tentou quebrar. Capítulo 4 de Marcos diz assim, versículo 10, quando Jesus foi interrogado pelos seus discípulos. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele respondeu: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam. Ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? Como compreendereis todas as outras parábolas? Uau! Quando Jesus fala sobre a parábola do semeador, tem uma tônica muito forte. Não vai dar tempo de ler, gosto de ser rápido, a reflexão aqui sempre curta, por isso a gente precisa ser conciso nas coisas. Mas a parábola do semeador, ela tem uma tônica: o semeador é um só, a semente é uma só, mas as colheitas, as respostas da semente não são as mesmas. Porque na parábola do semeador, Jesus está tentando mostrar como cada terra reage à parábola. E nós poderemos, em outro momento, falar sobre o perfil, a característica daqueles 4 tipos de solo, 4 tipos de terra. Mas ele, quando fala essa parábola, quando os discípulos chegam em casa, questionam ele, dizendo: Senhor, dá para o Senhor explicar aquela parábola? A gente não entendeu muito bem. E Jesus fala assim: olha, para vocês, eu dou a entender, eu dou a conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas para eles eu falo por parábolas com um propósito, para que, vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venha converter-se, nem haja perdão para ele. E depois Jesus vai explicar o porquê disso, porque eles têm um coração endurecido. Sabe de uma coisa? É muito interessante porque compreender as coisas de Deus não consiste em você ser inteligente, eu ter grande conhecimento. Compreender as coisas do reino de Deus consiste em você ser amolecido para Deus. Compreender as coisas de Deus não consiste no tanto que você intelectualmente estuda, mas o quanto que, como barro, você se rende à semente de Deus. Porque senão você vê e não percebe, você ouve, mas não compreende, porque a compreensão das coisas do reino de Deus não consiste na capacidade intelectual de um homem ou de uma mulher. A compreensão das coisas de Deus consiste na rendição de um homem e de uma mulher sobre as coisas de Deus. Um homem e uma mulher inteligente, uma mente humana inteligente, pode conjecturar muitas coisas, mas só um espírito rendido, só um homem e uma mulher quebrantado pode ser um recipiente da glória de Deus e da compreensão das coisas de Deus. E quando você compreende as coisas de Deus, uma das coisas que você vai perceber é que o reino de Deus ele é paradoxal, ele não tem confusão. Mas tudo que é paradoxal no reino de Deus, com o coração endurecido, com a mente meramente humana, você não compreende. Porque naquilo que no reino do Espírito, no reino de Deus é paradoxal, para o reino da lei, para o reino da mente humana, da mente caída em Adão, isso que é paradoxal se torna antagônico. E aí levanta-se uma rebeldia contra Deus, um endurecimento contra Deus. No reino do Espírito de Deus, o conhecimento das coisas de Deus, fé e obra, elas não se chocam. No conhecimento humano, fé e obra,
é tema para debates teológicos de longa duração que não leva ninguém a edificação nenhuma. No reino do Espírito, de uma forma paradoxal, livre-arbítrio e pré-determinismo, eles não se chocam. Numa mente caída, numa mente humana, na lei, isso é antagônico. Vai dar pano para manga, para debates teológicos duráveis, que não edifica ninguém. No reino de Deus, de uma forma paradoxal, eu sou 100% santo e sou pecador. Na mente humana, na lei caída do homem, isso é motivo de discussão, motivo de muitos debates teológicos. Por isso que a Bíblia não me orienta a debater teologia, porque qualquer debate teológico nunca vai tributar louvor à verdade, sempre vai tributar louvor a quem oferece o melhor argumento. E argumento não liberta, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A teologia usa a Bíblia como argumento, os filhos usam a Bíblia como verdade. E a verdade, sim, essa liberta. Quando você tem rendição a Deus, quando você tem rendição aos desígnios de Deus, quando você não endurece a Deus, você vai tocar e vai acessar uma coisa chamada sabedoria. A sabedoria é diferente da inteligência. A sabedoria é diferente do conhecimento da inteligência. A sabedoria, ela sempre terá humildade para aprender com a inteligência. A inteligência nunca tem humildade para aprender com a sabedoria. Por isso, não queira, por meio da inteligência, compreender os desígnios de Deus. Antes, se renda a Ele, porque então serás sábio. E a sabedoria, sim, te levará a ter muitas expertises, muitas inteligências e muitos projetos grandes se abrirão para que você os conduza de maneira muito inteligente, mas movido pela sua sabedoria. Porque quando a sabedoria é acionada, tudo que a tua inteligência te confere vai abençoar outras pessoas, edifica pessoas, ajuda as pessoas e você vai cada vez mais se tornando um livre. Por quê? Porque você consome o tempo e não se consome. E quando você quer trabalhar da inteligência para a sabedoria, você abrevia o tempo e se consome a si mesmo. Portanto, não queira compreender os desígnios de Deus de nenhuma outra forma que não seja por meio da rendição. Por mais que você, na sua mente humana, tenha muitos questionamentos contra Deus, por mais que a vida foi dura com você e te trouxe experimentos negativos, registros negativos, que hoje te colocam em cativeiros e questionamentos pesados contra Deus. Fique tranquilo, Deus não se ofende se você tem questionamentos a respeito dele. Não. Deus não tem problema que você tenha perguntas e questionamentos para que ele te explique sobre coisas. Todo libertador é um homem questionador. Toda libertadora é uma mulher questionadora. Todo libertador tem dentro de si um espírito de indignação. E em algum momento ele vai ser confundido com um rebelde, como um rebelde. Mas a longo prazo vai se entender que ele é um libertador. Porque pessoas vão saindo de cativeiros com aquilo que Deus lhe deu. Mas o espírito indignado de um libertador, de uma libertadora, o espírito questionador de um libertador, de uma libertadora, sempre questiona Deus, no sentido de acreditar que Deus tem mais para dar do que aquilo que já está sendo vivido. Eles não têm problema de perguntar para Deus explicar coisas, e Deus não tem problema de explicar coisas para os seus filhos. O problema é que no meu coração endurecido, eu não quero que Deus explique, eu quero que Deus se explique. E Deus nunca vai se explicar, porque Ele não deve explicação para ninguém. A inteligência sempre vai exigir que Deus se explique. A sabedoria vai pedir para que Deus explique. Portanto, andai na sabedoria e use bem a sua inteligência. Seja próspero e frutífero, seja próspera e frutífera. Ande no paradoxal de Deus. Saia da lei, porque a lei não compreende as coisas do Espírito. Deus abençoe.